As pessoas ficam revoltadas e perguntam: oh, e agora? Quem poderá nos defender? O que eu posso fazer? Haja como se você fosse responsável pela eleição de um presidente. Mesmo que esteja no caminho à eleição do Lula, você agora tem que se empenhar mais ainda para mostrar para ele que a popularidade, pelo menos, não é tão grande assim. Conscientize-se de votar no candidato que você deseja e de fazer com que as pessoas ao seu redor também sintam no ombro o peso dessa responsabilidade. Eu posso fazer uma pergunta para o Atos também? Faça. Ainda sobre esse assunto. Atos, por exemplo, a espiritualidade, ela enxerga o caminho, ela faz a previsão e te traz... Você quer saber se tem um plano B. Exato. É possível com que nós consigamos, de alguma maneira, inverter essa ordem do universo através de emanando energias diferentes, trabalhando diferente para que a gente consiga mover o universo em uma direção contrária? Isso existe? Isso é possível? Cortar boi, cabrito, girafa... Rezar, joelho no chão... Existe a possibilidade, mas o coletivo é o que manda. Tudo é uma força de energia. Então, indo para as ruas é uma alternativa. Legal. Sinta o peso da responsabilidade. O recado foi dado. Então está com você, meu querido amigo, minha querida amiga. Bom, já mencionamos ele, então eu quero saber as previsões para Luiz Inácio Lula da Silva neste ano. Então, o ano de 2026, como eu já tinha falado... É o ano dele. É o ano dele, então vai ser um ano muito bom para ele, muito positivo. Então, né, para quem... Lembrando aqui que eu não tenho partido, tá? Eu não sou nem de esquerda nem de direita, apenas estou fazendo as previsões de 2026, então ele vai estar no ano dele, é tudo de bom. E para Jair Messias Bolsonaro, que está com uma situação de saúde complexa, né? Já faz tempo. Então... sobre o Jair, a situação dele de saúde vai piorar, mas ele não vai permanecer preso por muito tempo. Mas ele permanece vivo em 2026? Muita gente pergunta. Vivo, claro. Então ele sai da Polícia Federal? Vai sair. Logicamente que não agora, mas ele vai sair, o tempo vai ser reduzido, mas a saúde dele que precisa de cuidar muito, muito, muito. Vai piorar. Quando eu falo que vai piorar, é algo muito grave. Então a gente não precisa de entrar no que é muito pessoal, da vida íntima das pessoas. Pois é. E Flávio Bolsonaro, então ele vai perder a eleição e vai sair do Senado também, porque ele vai acabar não correndo ao Senado. Qual que é o futuro político do Flávio Bolsonaro? Eu fiz algumas anotações aqui que eu preciso de fazer uma cabalá, né, de cada pessoa, e o ano dele é 2030. Então mesmo se ele tentasse, qualquer tentativa que ele tentar agora, não vai dar certo. Infelizmente, repito, ele não é a pessoa ideal para disputa. Perdendo, em último caso, ele pode ir para o segundo turno, mas ele não vai conseguir, ele não vai ser o favorito. Então, o pessoal que está... Eu não entendo de política, estou falando de previsões mais uma vez aqui com o pessoal. Quem for, né, que quer indicar a presidência, ele não vai dar certo, eu estou afirmando. E eu vou completar, já que você disse, Atos, que não entende de política, então eu vou completar o que faz todo, ou possa fazer todo sentido dentro dessa tua previsão, é porque aqui no Brasil existe um órgão, uma entidade diferente do mundo espiritual que chama entidade TSE. E essa entidade é o que pode colaborar para que essa sua previsão se consolide sem dúvida nenhuma, né? E essa entidade, infelizmente, nem com muita oração a gente consegue controlá-la. Valendo lembrar que essa entidade, né, ela trabalhou... Não dá para trabalhou. Não, é verdade, nas últimas eleições de 2022, mas tudo faz parte. Né? O ânimos do TSE também faz parte da previsão, porque são as pessoas que ali estão, sim, né, que são seres humanos, seres físicos dotados de metafísico, com cada um, né, com a sua leitura de transcendental, de valores ou falta de valores, que fazem coisas que deveriam ou não deveriam, como foi o caso da resolução do TSE na eleição de 2022, uma resolução ilegal, porque a lei diz que o TSE só pode fazer resolução de como funciona o processo eleitoral até o dia 5 de março. Está a data na lei, para quem quiser ler.
no artigo 105 da lei eleitoral. Mas eles fizeram uma resolução no segundo turno, no dia 20 de outubro. Né? Então, é claro que a previsão já conta, né, com o ânimos das pessoas que estão nesse tribunal. Bom, e Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, Atos, quais são as previsões para ele neste ano de 2026? O ano de 2026 também é um ano muito positivo para Tarcísio, e ele seria a única pessoa do momento para concorrer, mesmo que ele não vá à presidência, mesmo assim não levaria. Então ele volta ao governo de São Paulo. Então ele vai concorrer ao governo de São Paulo. Exatamente. Ele teria volta... mais voto que o Flávio, mas mesmo assim ele não ganharia do Lula. Não ganharia, mesmo estando no ano dele. Uau, uau. E o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, em 2026, como é que ele vai estar? Quem controla o ritmo, controla o resultado. Ele vai continuar crescendo e vai trazer homens poderosos que vão ajudar e vai continuar no poder. Então ele vai ter um crescimento muito grande. Uau. Só coisa boa, hein, Caio? Tem coisa que eu gostaria de comentar, mas meu advogado já saiu de férias no dia 1 de dezembro, e aí me complica um pouquinho. Que tristeza, né? Porque eu acho que o Davi Alcolumbre ele é um atraso de todos os lados. E ele é um cara de um estado com pouca representatividade na federação, tanto representatividade econômica quanto representatividade política, né? E, ao mesmo tempo, é um cara que consegue ter um poder quase que inalcançável dentro dos bastidores de Brasília. Ele se articula muito bem, ele roda muito bem. Quem aqui não se lembra da pressão que ele fez no governo Bolsonaro, travando a indicação do André Mendonça para o STF, até que Bolsonaro bateu o pé, porque ele também queria opinar, que é exatamente o que ele está fazendo. Vai se repetir com o Jorge Messias. Que é exatamente e não o que há ele tá disputa para ele. Não, né? Não há disputa. Ele vai crescer muito, 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 muito. Ele vai dominar tudo. Uau, um novo Antônio Carlos Magalhães. Olha aí. Como é que pode, né, bicho? Como é que pode? Porque ele não tem que concorrer à reeleição, né? Ele está no meio do mandato de senador, então ele continuará. Não há disputa, né? para ele. E ele vai crescer mesmo com a nova formatação do Senado? Ele continua em crescimento. Também está num ótimo ano para ele. Acho que a maioria aqui das perguntas, todos estão nos melhores anos de suas vidas. Menos o Flávio, que é 2030, 2030, 2030. Porque você veja, todo mundo fica falando, né, que o grande medo das pessoas que estão no poder hoje é uma renovação do Senado. E quando a gente ouve que o Davi Alcolumbre continuará crescendo a despeito dessa renovação, a gente chega assim, à seguinte conclusão, né? Não precisa ser vidente para você saber o que a paranormalidade nos diz. Porque quando a gente olha o movimento dos partidos políticos, dos grandes partidos políticos, PP, União Brasil, PL, quando a gente vê o movimento que eles fizeram todo este ano, com relação às eleições deste ano, MDB. Ao ano passado, o MDB. Por que esses partidos? Porque eles têm dinheiro. Tem dinheiro do fundo partidário, muito dinheiro, e do fundo eleitoral. Como eles têm uma representatividade maciça, eles têm muita grana. Né? O Podemos também, mais ou menos. Mas mais o PL, o PP, o PL, nem se diga, né? O que mais tem dinheiro do fundo eleitoral. Quando a gente vê a escolha de quem vai concorrer ao Senado, ou a não escolha, ou a porta fechada, para gente que realmente estava interessada em fazer um trabalho legislativo claro e didático ao povo, não tem como o Davi Alcolumbre não estar no ano dele, não estar no ambiente dele, se os donos dos partidos políticos insistem em escolher nomes ruins, seja em questão da índole, seja em questão da habilidade do processo legislativo, da arte da negociação política, é claro que o Alcolumbre ele vai nadar de braçada. Porque a tendência, pelo que eu tenho pesquisado de nomes que se quer colocar na corrida do Senado,
a irrelevância vai continuar. Pavinato, é muito objetivo e claro o que você está falando, e isso reflete muito a construção do sistema político no Brasil. Então, quando você que está aí em casa, você deposita um voto em um candidato, você não está votando exatamente naquele candidato. Você está votando na legenda, você está votando ali no partido. E não necessariamente o candidato que teve mais votos é aquele candidato que vai chegar, mas é o candidato que foi escolhido pelo partido como cabeça do partido. E ele é escolhido por quem? Pelo dono do partido, que tem os seus acordos. Então aquele candidato, que é o cabeça do partido, ele já tem os seus acordos e os seus, quero chamar conchavos, ele tem os seus acordos obscuros, já muito bem celebrados dentro do partido. E isso inclui, ao final do processo, em caso da tua vitória, pagar o preço que ele combinou lá atrás. E aí esse preço é ir para negociata. E, inclusive, negociar com o teu inimigo. Porque nós vimos diversos partidos e pessoas que, inclusive, se elegeram com a bandeira da direita, vamos falar Soraya Tronic, né, entre outras, mas essa daí é sempre muito icônica, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, e quando chegam lá... Esses aí já pereceram. Mas não, Joyce, esse daí eu acho que não tem voto para síndico, mas ficaram na história. Né? O nome deles é um nome a não ser esquecido, porque o passado é irrelevante, sim, mas é um nome a não ser esquecido pelo que eles fizeram. Então, quando determinado político chega lá, às vezes o preço dele precisa ser pago. E não é o preço de quem depositou o voto, mas é o preço do acordo que ele fez dentro do partido. E aí elegem-se pessoas como esses que nós estamos falando aqui, que não têm compromisso nenhum com a sociedade, não têm compromisso nenhum com o trabalhador, porque, eu sou a favor do trabalhador, votando aumento de carga tributária. Eu sou a favor da liberdade, voltando ao aumento de IPTU. Você é a favor do quê? Na verdade, você não é. Exatamente. E num cenário, não é ruim só alguém que faça ao contrário daquilo que defendeu, mas aquele que não faz nada também. Porque não fazer nada é deixar, né, que aquilo que é contrário àquele que ele se propôs a fazer, vença. Aquele que vai no banheiro, por exemplo, no meio de uma votação. Vai no banheiro, etc. e tal. Exato. Não fazer nada, não saber fazer também é um problema grande. Mas, Pavinato, não quero fazer acusação aqui, principalmente nem direcionar a nenhuma figura, mas, cara, tudo tem um preço. O cocô na hora errada tem um preço. A votação incoerente com aquilo que você pregou na campanha tem um preço. Tudo tem um preço. Né? Só que o preço que você está negociando agora é o preço que vai te condenar no futuro, porque o povo não esquece. E o Brasil já demonstrou isso. Quem se elege com a bandeira de direita e chega ao poder e faz concessões dos seus valores, essa pessoa, ela perece. Reeleita no próximo pleito. Essa é a história que a história tem nos contado. Eu não acredito. Então, abram o seu olho. Abram os seus olhos, aliás, né? Que a gente tem 2. Na verdade, tem alguns que tem 3. Então, abram todos os olhos e fiquem muito atentos em quem vocês vão dar o votinho de vocês.